E nós, nessa noite, Deus vai fazer algo diferente já começou a fazer sobre nós. Já começou a fazer sobre nós. Então, assim, eu quero, nessa noite, nós já liberamos, já está liberado no mundo espiritual sobre nós nessa noite. Sobre essa igreja. Sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa noite. Então, não queira sair daqui da mesma forma que você entrou, querido. Não queira sair daqui da mesma forma. Creia no poder da oração nesse lugar. Creia no poder de Deus sobre esse lugar. Talvez você pode olhar para nós, pessoas indoutas, às vezes, que não tem faculdade de nada, que não é letrado em nada, mas, querido, uma coisa eu aprendi com um homem uma vez, que ele bateu no peito e falou: eu sou um PhD. Ele nem sabia falar direito. Eu falei: como um PhD nem sabe falar? Eu sou um PhD, eu sou um pequeno homem de Deus. Então, assim, se você olha para mim e me vê como um pequeno homem de Deus, eu sou um pequeno homem de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Para estar aqui em cima desse altar, quem ministra nesse altar, talvez algumas pessoas não dão valor, mas paga o preço para estar nesse altar aqui, querido. Nesse altar você pode ter certeza que é Deus em quem fala com você. É Deus em quem fala com você. Então creia no que Deus tem para fazer neste lugar, querido. E hoje vai ser um dia de nós colocarmos os pés na água, no mar. Colocar o pé no mar. Creia nisso. E não é a liderança da igreja, é a igreja colocar os pés nas águas. É a igreja passar a viver os milagres de Deus. É a igreja passar a viver as experiências de Deus. Não é liderança, não é irmão de oração, não é só os irmãos da intercessão. É a igreja. Está liberado para a igreja. Então eu quero convidar você, feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos, ouça essa canção, deixe essa canção falar no teu coração e você pode adorar o Senhor, querido. Esquece os seus problemas, esquece as suas reclamações. Só creia, entregue para Deus.
você crê, querido, se você crê no poder da oração, abre os seus lábios nessa noite. Abre os seus lábios nessa noite. Abre os seus lábios nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou nesse lugar. Eu não sei quais são as suas necessidades nesse lugar. Mas se você crê no poder da oração, abra os seus lábios nessa noite. A oração é a chave para você e eu abrirmos os céus, querido. A oração é a chave de nós nos conectarmos com Deus. A oração é a chave. A oração é a chave que abre as portas do céu sobre as nossas vidas, querido. Abre os seus lábios nessa noite, queridos. Abre os seus lábios nessa noite, igreja. Abre os seus lábios nessa noite. Abre os seus lábios nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É através da oração que os grilhões são quebrados. É através da oração que as pessoas são libertas. É através da oração que há cura, que há salvação. É através da oração. É através da oração. Se nós quisermos ver o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, é através da oração. Através da oração. Nós cremos, Jesus. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração, Jesus. Nós cremos no teu poder, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. O pastor estava falando aqui da reunião de terça-feira, do estudo da palavra, de nós estarmos orando. E eu quero confessar para você, querido, algo tremendo, que já até falei com ele, que esse ano está sendo muito diferente as devocionais, muito diferente como Deus tem se revelado de forma extraordinária sobre a minha vida, o quão ansioso o meu coração fica para estar diante da minha devocional, como Deus tem aberto a minha mente, como Deus tem feito algo tremendo sobre a minha vida, e como Deus tem mostrado coisas em mim. Talvez algumas pessoas podem até achar que, às vezes quando ministro eu ouço, algumas pessoas brincam comigo, outras pessoas talvez podem achar que, nossa, mas quando o pastor Léo vai pregar, ele só fala em exortação, só fala lá vem chicote, não sei o quê. Às vezes algumas pessoas podem até achar que quando a gente prega dessa forma, talvez existem pessoas passando por situações, e às vezes podem até achar que eu estou falando algo para alguém, para dar a vida de alguém. Não, eu quero dizer uma coisa para você. A primeira pessoa a levar uma chicotada sou eu. Porque primeiro é para mim. Primeiro Deus fala comigo. Primeiro. É muito fácil se nós quisermos hoje montar pregações, é muito fácil na internet, está ali lindo, cheio de pregações. Eu quero falar para você uma coisa. Eu me esforço para me trazer uma pregação onde vai alientar de trazer coisa boa, sabe? Vou ser sincero para você, eu me esforço para isso. Eu me esforço. Mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero, para pregar o que eu quero, o que eu acho. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda eu fazer. Para que Deus manda eu fazer. Eu tenho uma pregação lá de José linda, amo a vida de José, a história de José.
aquela pregação maneiríssima sobre a história de José, sobre os sonhos de José. E até hoje Deus não deixou eu pregar. Toda vez que eu vou pregar, Deus, não é isso, não é isso, não é isso. Quero dizer rapidinho, só para nós entendermos. Já aconteceu aqui umas 4, 5 vezes que eu estou com a pregação lá, quando chega na hora de eu vir pregar, toda vez que eu vou pregar, o meu domingo, depois do almoço, eu me separo, eu vou para o meu quarto, eu oro, eu estudo. E eu fico diante dos pés do Senhor até eu vir para a igreja. E a maioria das vezes, quando Deus já mudou umas 3 vezes a pregação. Umas 4:30 mais ou menos, e eu orando não tinha paz, e eu orando não tinha paz, e eu orando não tinha paz. Eu falei, aí eu desisti. Eu falei, então o que o Senhor quer que eu faça? É isso que eu quero. Eu falei, mas não tem nada a ver, meu Deus do céu. Não tem nada a ver, Deus. Mas eu creio que é o Senhor. E quando eu chego aqui, que eu ministrei, quando eu desci daqui, eu por dentro de mim, eu estava, meu Deus, a hora que eu desci ali, teve uma pessoa que falou, tentei me matar. E eu falei com Deus que eu ia vir nesse lugar, que se fosse Ele que não deixou eu me matar, eu queria ouvir isso, Ele ia falar isso comigo. E Ele me abraçou chorando e falou, você falou tudo que eu pedi a Deus quando eu saí de casa. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu fiquei chateado, né, por alguns murmúrios tal que aconteceu, de que eu preguei e tal, pessoas não gostaram, pessoas saíram da igreja e tal. Eu cheguei para Deus e falei assim, eu cheguei para mim, e ninguém sabia disso, nem a minha esposa sabe disso. Eu cheguei para Deus e falei assim, eu vou chegar no pastor e vou pedir o pastor para eu ficar um tempo sem pregar. Não falei isso para ninguém. Vou pedir o pastor para não ficar um tempo sem pregar. Porque talvez não está sendo bom. Só que eu continuei nas minhas devocionais. E Deus falou comigo assim, eu chamei você para quê? Você prefere agradar a mim ou agradar homens? Eu li o livro de Evangelho de João, aonde todo lugar que Jesus passava, aonde Jesus curava, fazia o bem para as pessoas ao amaldiçoavam, as pessoas o xingavam, as pessoas iam contra, as pessoas o perseguiam, porque ele estava fazendo a obra dele. E Deus falou comigo assim, eu chamei você não para fazer o que você quer, não para alegrar coração. Eu falei para você, chamei você para falar da verdade, da minha palavra. É isso que eu chamei você. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se não for por Deus, eu não estou aqui. Eu não subo. Sem a presença de Deus, eu não subo. Para fazer a minha vontade, eu não subo. Se eu estou aqui, é porque Deus permitiu que eu estivesse. Porque eu, na minha cara de pau, quem me conhece sabe que eu não tenho condições de estar aqui. Então, assim, receba não de mim, receba de Deus. Receba de Deus, porque é Ele que vai fazer a obra na minha e na tua vida nessa noite, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Diz assim, amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Senhor, quero entregar mais uma vez a minha vida nas suas mãos.
Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça e eu me constranja nessa noite. Porque quem tem que aparecer é a tua presença e a tua glória. Queremos viver nessa noite algo diferente diante da tua presença. Porque os nossos corações nessa noite estão diante do Senhor de forma diferente. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada pessoa que adentrou esse lugar. O Senhor conhece as necessidades, as dificuldades. Então, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Antes de você sentar, queria que você fizesse assim, coloque a sua Bíblia no seu lugar, no banco. Eu queria que você colocasse as duas mãos assim. E que você olhasse para as suas mãos, não olha para mim não. Fixa os olhos nas suas mãos. O que você está vendo na sua mão além de dedo? Hã? O que você está vendo na sua mão além de dedo? Fica com essa reflexão aí, pode sentar. Agora, eu quero pedir os membros dessa igreja, os membros da igreja, aqueles que acreditam, que crê na promessa que Deus tem para essa igreja. Fica de pé. Aqueles que acreditam na promessa que Deus tem para essa igreja. São muitos, hein? São muitos. Aqueles que crê que vão viver os 1000 membros. São vocês? São. Eu não filmei todo mundo não, mas a grande maioria. Somos nós, amém? Poder sentar. Deus tem trabalhado, querido, de forma extraordinária, igual eu estou falando com vocês. Deus tem gerado um amor no meu coração. Algo inexplicável que eu vou falar para você. Inexplicável. Inexplicável. E esses dias Deus tem me chamado eu e Ele conversando, a minha atenção para isso. Deus começou a me mostrar em mim, o que eu estou falando, Deus começou a mostrar em mim, algumas coisas. Você crê? Deus falando comigo, você crê? Eu creio. Você crê no que eu tenho de promessa? Eu creio, Deus. Você crê? Eu creio. Me senti como Pedro. Me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Eu creio, Senhor. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Nós vemos aqui, foi a ordenância que Jesus deixou para os discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Antes de eu entrar aqui, eu quero ler algo para você. Isso em cima do que o pastor falou ali. Sobre o estudo.
Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho. Não se deter no caminho é parar no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer seja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como o quê? Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só existe bem-aventurança para quem está debaixo da palavra. Às vezes nós queremos bater em algumas teclas, nós queremos pular etapas, coisas que nós não podemos pular etapas. Jesus mandou ir e fazer discípulos. Jesus mandou ir batizar. Vamos trazer para a grande comissão. Jesus pegou e mandou os discípulos para a grande comissão. Para eles evangelizarem, para eles falarem, para eles expressarem, para eles falarem do amor de Deus. Mas antes deles irem para a comissão, antes de Jesus ordenar em Mateus 28, o que foi que aconteceu com esses homens? Eles tiveram o quê e foram o quê? Eles tiveram ensinamento. Eles andaram com Jesus. Eles passaram a obedecer a palavra de Deus. Aonde eles estavam, com quem eles andavam, os discípulos? Com quem eles andavam? Andavam com Jesus. E o que eles faziam com Jesus? Aprendiam. O que eles faziam com Jesus? Oravam. O que eles faziam com Jesus? Aprendiam a como eles viam Jesus fazendo. Eles participavam na cura. Eles participavam da mesa. Eles estavam vivendo uma unidade entre eles. Eles estavam buscando algo de Deus. Eles estavam se preparando para algo que iria acontecer. O estudo de terça-feira, a oração de terça-feira é preparatória. Jesus podia deixar cada um em sua casa. Ele tinha poder para visitar cada um em sua casa, igual ele tem poder hoje para visitar cada um em sua casa. Mas aonde que ele queria que os discípulos estivessem? Era com ele, no ensinamento, no cara a cara, no tete a tete, junto, para aprender junto, para estar junto. Era a preparação para a grande comissão. Era a preparação para que o evangelho se propagasse no mundo. Foi o discipulado de Jesus com os seus discípulos. Foram os 3 anos que Jesus passou junto com eles, ensinando, exortando, dando carinho, dando chibatada, pescando, mostrando para eles. E é isso, eu e você, nós estamos sendo preparados. Nós estamos e temos que viver um momento de preparação, queridos. Como que você falou para mim aí, você levantou do seu lugar e falou que crê, acredita no que Deus tem para esse lugar, se você não está na sala da preparação, se você não está se dedicando na sala da preparação? Como? Fala para mim. Estão conseguindo entender? Isso é preparatório. Isso é preparatório. E uma outra coisa que eu quero falar com você. Nós
cremos. Nós falamos que às vezes temos que fazer tantas coisas. Nós estamos nos preocupando com tantas coisas seculares. E muitas das vezes nós estamos esquecendo a principal. E Mateus fala que buscai o reino de Deus em sua justiça, que ele não fala que é o financeiro, ele não fala que... Não, é que todas as demais... Ninguém sabe melhor do que Deus, do que você precisa. Deus sabe melhor do que eu preciso. Deus sabe. Então, priorizemos, querido, vamos priorizar Jesus. Vamos priorizar as obras de Deus. Porque existe algo sobre a minha vida, você e eu. Vamos ser julgados por aquilo que está na sua mão. Você não conseguiu ver algo na sua mão. Você não conseguiu ver algo. Mas depois você vai entender o que está nas suas mãos. Você vai ser julgado por algo que está em suas mãos. Em suas mãos. E muitas pessoas, muitos de nós, vou dizer que eu tinha essa dificuldade. Muitas pessoas acham, antigamente eu tinha essa dificuldade, que para você falar de Deus, para você ganhar pessoas, para você explanar o amor de Deus, você tem que saber de Bíblia, você tem que ser teólogo. Deus não te chamou para ser teólogo. Deus não te chamou para você ser teólogo. Talvez um ou outro, queira ser teólogo, mas Deus, a maior intenção de Jesus não era que esses discípulos fossem teólogos. Sabe qual foi a importância desses discípulos saírem para a grande comissão? Era testemunhar. Ele fala assim, ser-me-eis testemunhas. Testemunho. O que é ser testemunho? É de algo que eu vi, é de algo que eu vivi. Que eu vivi. É algo que eu e você viemos viver. É algo que nós vivemos. Eu não tenho que falar para ninguém. Não, você não tem o que falar para ninguém. E o que Deus está fazendo na sua vida, e o que Deus fez na sua vida, de onde Deus te tirou, o que Deus te curou, o que Deus fez na sua família, o que Deus fez com teu pai, com a tua mãe, com seus filhos. Você não tem o que falar. Você não tem o que falar. As pessoas vão ver em você o que você pode não ser hoje. Eu não sou o que eu queria ser ainda, mas eu olho para trás e eu vejo que eu já não sou quem eu era, porque Deus está mudando, porque a minha vida é um processo, a sua vida é um processo, querido. É seguir, prosseguir, conhecer a Jesus. É você chegar no trabalho e as pessoas começarem a olhar e ver que você era mulherengo, é ver que você era mentiroso, é ver que você pegava as coisas no escondido e levava para casa, e você passou, se converteu, e você passou a ver que isso é errado e abandonou, e as pessoas vão começar a ver, poxa, o comportamento está mudando. Antigamente ele falava palavras obscenas, falava palavrão, mostrava vídeo pornográfico, vídeo cheio de gracinha. Hoje ele não faz mais isso, alguma coisa está mudando na vida dele. Você começa a chamar a atenção pelas coisas boas, pelos frutos que já está começando a dar em você. Por quê? Eu e você somos árvores. Eu e você somos árvores. É como árvore plantada junto ao ribeiro. Lá em Jó fala também da árvore. A árvore, quando ela está na beira do rio, ela, na estação certa, ela dá os frutos. Mas a árvore só dá os frutos se ela estiver pegando do manancial, a água do manancial. Se você plantar uma árvore e deixar ela sem cuidar,
sem molhar, sem regar, sem colocar os adubos necessários, sem fazer as podas necessárias, a árvore vai morrer. Ou ela pode até crescer, mas ela não vai dar frutos. E uma coisa que eu quero falar para você, Jesus morreu naquela cruz não simplesmente porque ele foi bonzinho. Jesus morreu naquela cruz por amor a nós, sim, por amor a nós. Porque nos amou de maneira incondicional. Sabe para quê? Para que nós entendêssemos tamanho o amor dele, para que nós pudéssemos replicar o amor dele, para que nós pudéssemos ser as testemunhas dele, para que o evangelho se propagasse através da minha vida. Querido, os discípulos já morreram, aquela grande comissão já morreu. Hoje a grande comissão que existe é eu e você. Eu e você, através deles, através dos discípulos, o evangelho se propagou, nós fomos alcançados, e através de nós que fomos alcançados, é que nós vamos propagar para que outras pessoas sejam alcançadas. É através de nós, através de mim, através de você. Nós vamos crescer. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o crescimento da igreja não está nas mãos do pastor. Entendam isso. Às vezes, as pessoas cobram que a igreja não cresce por causa do pastor. O crescimento da igreja não está nas mãos do pastor. Tá, pastor, na mão do pastor? O crescimento da igreja está nas mãos dos membros da igreja, da membresia da igreja. Quem traz, quem gera a ovelha é a ovelha. É a ovelha. O crescimento da igreja está em nossas mãos. Se todos nós pegarmos para fazer, as coisas vão acontecer. Deus chamou você para isso. Essa é a comissão. Esse é o mandamento. Você pode fazer qualquer outra coisa, você pode ser qualquer outra coisa, mas o principal, existem os frutos dignos de arrependimento. E nós vamos ser cobrados por esses frutos. Existem pessoas que eu não tenho acesso, que só você tem acesso. Como você vai botar nas costas de um líder, de um pastor, as pessoas a qual você tem acesso? Você tem acesso. Você vai colocar na culpa de alguém. Deus colocou você lá. A sua família, a qual Deus colocou você na sua família, é para você ser testemunha lá. Mas como nós vamos ser testemunha do amor de Deus? Como nós vamos ser testemunha de viver, de experiências, se nós não estamos pautados, se nós não estamos buscando viver as experiências, se nós não estamos vivendo a palavra, se nós muitas das vezes assentamos na roda dos escarnecedores, se nós nos detemos, se nós paramos, se nós não meditamos na palavra, se nós não vivemos o que está escrito aqui, se nós não somos obedientes, como que nós vamos ser testemunha? Nós vamos ser testemunha de quê? Vamos ser testemunha de quê? E quem vai trabalhar em nós? Nós vamos aprender. Os irmãos que não sabem, na terça-feira tem aqui a oração aqui, e na terça-feira tem lá na minha casa também em Queima-Sangue, tá? Nós temos um grupo de pessoas lá em Queima-Sangue. Nós não estamos aqui, mas nós estamos lá. Toda terça-feira. Então, assim, somos nós. O crescimento da igreja vai vir quando nós entendermos isso. Deus quer trabalhar, nos preparar, queridos. Deus quer preparar você, quer que você seja um ganhador de almas. Porque nós não estamos mais no momento de nós ficarmos relaxados. Não estamos. Eu não sei quanto a você, mas no meu coração existe um temor muito grande. Muito grande. Por isso é que eu perguntei no começo: quem crê?
Quem crê, nada funciona sem oração. Nada funciona sem oração. Nada funciona. E nessa noite, nós vamos fazer algo. Que no nome de Jesus, querido, eu creio, o Espírito Santo vai mudar a história da nossa igreja a partir de hoje. Vai mudar, nós vamos começar a mexer com o mundo espiritual, queridos. Nós vamos passar a mexer com o mundo espiritual e eu quero que você creia. Nós vamos viver e ver coisas sobrenaturais acontecendo nesse lugar. Pessoas vão chegar aqui sem entender por que elas estão aqui. Pessoas vão chegar sem entender por que elas estão aqui e elas vão ver algo diferente, elas vão ficar impactadas quando elas entrarem aqui dentro. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, eu quero pedir, porque eu preciso de tempo. Deixa eu ver aqui. Quero pedir, todo mundo recebeu um papel? Todo mundo recebeu um papel? Deu um papel lá, né? Quero pedir as minhas secretárias aí, por favor. Elas vão distribuir um lápis para você aí. E o lápis é 2V, vai e volta. E enquanto elas distribuem esse lápis aí, queria que você prestasse atenção aqui no que eu vou falar. Você vai colocar nesse papel 4 nomes. 4 nomes que você quer ganhar. 4 nomes. Pode ser 4 casais, se você quiser 4 casais. Pode ser 4 pessoas diferentes. Quero que você coloque aí o nome de 4 nomes. Não tem problema. Se você estiver nos visitando, não tem problema. Se você quiser colocar o nome das pessoas também, você pode colocar. Amém? Queria que você sentasse agora. Queria que você sentasse e prestasse atenção nesse vídeo aqui. É rapidinho. Preste atenção. Uma pergunta. Qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas Senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do ministério de jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você.
E tudo o que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciado por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos. De uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem, e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei as nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Amém? Agora eu quero que você olhe para as suas mãos, da mesma forma que nós fizemos no início. Existe um chamado na sua mão. Não adianta você querer correr, esconder, de achar que não tem. Está nas nossas mãos o chamado. E nós vamos ser julgados pelo que está aí. Como que eu vou saber qual é o meu chamado? É buscando a Deus. É tendo intimidade com Deus. Porque Ele vai revelar o que Ele tem. Não é eu fazer o que eu acho, o que eu quero, o que eu acho que deve ser feito. É o que Deus quer para cada um de nós, queridos. Impactante, não é? Impactante.
aqui dentro estão as 1000 almas. Eu quero pedir autorização ao pastor nessa noite. A partir de hoje, existem pessoas aqui que elas não têm noção que o nome delas estão aqui dentro dessa caixa. Existem pessoas aqui que elas não têm noção. Você imagina o dia que essa pessoa entrar nesse lugar sem ela saber que o nome dela já estava aqui dentro, recebendo as orações dessa igreja. Você imagina o impacto que vai ser na vida dessa pessoa. Eu quero pedir ao pastor nessa noite, que a partir de hoje, que todo culto de oração e que todo culto nosso de domingo, a igreja vai se levantar em oração por essas pessoas aqui. A posse nós vamos tomar hoje dessas pessoas. Você crê ou não, querido? Eu não estou falando aqui conto da carochinha. Se você não crê, eu creio. A posse no mundo espiritual nós vamos tomar hoje sobre essas vidas aqui. Eu não sei quem você colocou o nome, mas você sabe. Você sabe. E a partir de hoje, você coloque essas pessoas nas suas orações. Faça a prova de Deus. Começa. O que é ser intercessor? É você estar entre sessões. Entre sessões. É você estar intercedendo, entrando na brecha na vida daquela pessoa. É você estar orando e pedindo a Deus, para Deus estar dissipando, para Deus estar quebrantando, para que as correntes sejam quebradas sobre a vida daquela pessoa. E eu creio que as pessoas que vocês colocaram aqui, provavelmente são familiares, pessoas conhecidas, pessoas a qual vocês gostam, pessoas do convívio, pessoas a quais nós amamos, que nós colocamos aqui. Então que a partir de hoje, o Senhor abra os céus sobre esse lugar. Porque, querido, uma coisa é eu orar em casa. Agora, a outra coisa é a igreja unissa estar orando junto. É a igreja entrando, não é eu entrando sozinho em batalha espiritual. É a igreja, é nós como noiva, como corpo, decretando aquilo que já foi pago lá naquela cruz. Nós estamos tomando posse. Jesus, olha só. É Deus tomando posse daquilo que já é dele através de nós. Porque essas vidas que estão aí, essas vidas que estão aqui dentro, que vocês colocaram o nome, o preço já foi pago. O preço pela vida dela já foi pago, querido. Já foi pago o preço. Nós estamos reivindicando no mundo espiritual. Em nome de Jesus. E eu quero pedir ao pessoal da intercessão, pastor Nilo, quero chamar o pastor Zé Carlos, pastor Ângelo, que eles segurassem essa caixa aqui, os dois. Segura aqui, pastor, o senhor e a pastora. Queria chamar o ministério de intercessão. E eu queria pedir, querido, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Todo culto nós vamos estar levantando um clamor por essas vidas. Todo culto de oração nós vamos estar levantando um clamor sobre essas vidas. Amém, amém. Querido, e eu falei com Deus o seguinte: o negócio é sério. O negócio é sério. Eu falei com Deus: Senhor, eu não quero que seja... eu quero pagar um preço. Falando com Deus durante a semana. Eu não quero, Senhor, que seja mais um ato profético, em que saiam de lá e amanhã esqueçam o que aconteceu. Que essa semana seja uma semana diferente nas nossas vidas, ó Pai.
Que essa semana seja uma semana de impacto, Senhor, onde nós estivermos, ó Pai. Que venhamos viver, Senhor, as verdadeiras experiências com o Senhor. Quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que adentrou esse lugar, cada pessoa que veio a esse lugar. E eu creio, Senhor, que vamos sair daqui de forma diferente conforme entramos. Vamos sair com o nosso entendimento, Jesus, com o entendimento seu, meu Pai. E que nós venhamos, ó Deus, propagar, Senhor, a Tua palavra, propagar o Teu Evangelho, Jesus. Porque, ó Deus, nós queremos viver, Jesus, viver o Senhor aqui nessa terra. Que no dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós venhamos ser, Senhor, uma árvore frutífera. Uma árvore, ó Deus, que demos frutos e frutos dignos de arrependimento. É o que eu oro ao Senhor nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.